Você conhece algum desses homens? Eles viveram na França do século XVIII. E tem a ver com muitos acontecimentos importantes da história do Brasil. Não? Não! A resposta para essa e muitas outras perguntas no episódio de hoje do Tempo de Estudar. Si vous refusez de marcher sur Versailles pour demander au roi de nourrir son peuple, alors nous le ferons. Allons chercher la boulangère et le boulanger et le petit mitron. O Iluminismo foi um movimento de pensadores franceses do século XVIII que tinham algumas ideias em comum. Por exemplo, eles eram contra o poder absoluto dos reis. Eles defendiam a razão como forma de explicar o mundo, e não tanto através da religião. Foi mal. Eu faço pãozinhos na boca dando aula também, tá? É isso mesmo? Mas lá na hora o aluno acha graça, sem problema. O Iluminismo foi um movimento de pensadores franceses do século XVIII, que tinham algumas ideias em comum. Por exemplo, eles eram contra o poder absoluto dos reis, eles defendiam a razão como forma de explicar o mundo, não tanto pela religião. Eles defendiam a liberdade de expressão e pensamento e eles tinham como lema liberdade, igualdade e fraternidade. Todas essas ideias podem parecer muito comuns nos dias de hoje, mas no mundo do século XVIII era uma transformação completa. Um dos principais pensadores iluministas foi o Barão de Montesquieu. Ele defendia uma monarquia, mas que não fosse absoluta na mão do rei, mas dividida em 3 poderes. Um legislativo, responsável por criar as leis, um judiciário, responsável por julgar segundo essas leis, e um executivo, responsável por executar essas leis. Outro pensador iluminista importante foi Voltaire. Ele defendia que os reis deveriam garantir a igualdade de todos perante a lei, acabando com os privilégios. Voltaire influenciou os chamados déspotas esclarecidos, que foram alguns monarcas que trouxeram algumas ideias do iluminismo para os seus governos. Diferentemente de Voltaire e Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau defendia uma república. Isso quer dizer que ao invés de um governo que passasse de pai para filho, houvesse voto, o povo tivesse direito a escolher o governante, por meio do chamado sufrágio universal. Rousseau também defendia que, além de uma igualdade perante a lei, a igualdade tinha que ser também social, ou seja, que as pessoas tivessem mais ou menos a mesma condição de vida, sem muitas desigualdades. E aí você me pergunta,
Como as ideias de Montesquieu, Voltaire e Rousseau transformaram o mundo do século XVIII? Eu respondo para você. Elas influenciaram movimentos no mundo inteiro, como, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a independência das colônias na América e, no Brasil, a Inconfidência Mineira. Foram movimentos onde os comerciantes, a classe chamada burguesia, teve um papel muito importante e diminuiu o poder dos reis. E hoje em dia, qual a importância das ideias dos pensadores iluministas no Brasil de hoje? Como vimos, Montesquieu defendia a tripartição dos poderes, Voltaire a igualdade política e Jean-Jacques Rousseau a igualdade social numa república. Como é que será que essas ideias têm a ver com o nosso dia a dia, com o Brasil de hoje? Converse com o seu professor. Até a próxima. E aí, iluminou? Cara, eu sempre quis uma lâmpada aqui em cima. Assim, vocês ficam tudo aí rindo da minha cara. Vocês não têm vergonha disso, não? Mais ou menos isso? Foi uma boa entonação. Faz a 1, a 2 ou vamos pra 2? Tá bom. É aquela ali? Ele tá fazendo isso só pra eu fazer as dancinhas aqui, depois ele bota a minha cara tudo lá no final. Muito bem. Porque vai aparecer aqui, né? Ok. De novo. Ei. Pode usar todos ao mesmo tempo. Tá bem. Agora vai.